Durante todo o mês acontece a campanha Setembro Amarelo. Ela alerta para a importância de se debater questões do sofrimento mental e a prevenção ao suicídio. Temos aqui, para conversar sobre este assunto, hoje a participação do nosso psicólogo Alexandre Maia. Gente, como é necessário a gente conversar, sim. Seja bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema que é tão importante, visto que ela acomete aí no mundo todo, né, em várias esferas. Então, muito obrigado por estar aqui. Ele estava comentando comigo, sim, é uma campanha mundial, não só. Então, o Setembro Amarelo é algo trabalhado em todo o mundo. Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos com um alto índice mesmo de suicídio. Depois da pandemia, os dados foram bem alarmantes e nunca foi tão importante e necessário discutir sobre esse tema para prevenir e para combater o suicídio. Isso a família, isso a casa, isso quem está próximo a pessoas, principalmente adolescentes, tem que ficar muito alerta. Isso é algo que surpreende nos últimos anos a quantidade de pessoas jovens realmente tendo essa dificuldade. Naturalmente, com a dificuldade do distanciamento com pessoas, houve assim uma busca de entender, né, o que acontece consigo mesmo, né? A pandemia trouxe um pouco esse presente, né, que deu para a gente essa possibilidade de estar com nós mesmos. E às vezes isso pode gerar dor, pode gerar sofrimento, podem gerar algumas reflexões. Depois, quando a pessoa volta ao mercado de trabalho e volta para a sociedade de modo geral, com certeza, né, gera nessas pessoas, né, muita dificuldade de lidar socialmente, muita dificuldade de lidar com a habilidade social. E aí o resultado, né, é que é muito difícil se manter, né, no sofrimento sem ter um ônus, né? Então, os adolescentes foram muito acometidos, as crianças foram muito acometidos, adultos que tiveram que fazer muitas vezes trabalho em home office, tiveram um grande problema no intercurso de retomar suas atividades, retomar seus grupos sociais e afetivos. Não nascemos para viver trancado, né? E Nem o quando pavor nascemos. que foi apresentado foi algo realmente fora do comum. Aliás, não tem dados na história da humanidade do que aconteceu na pandemia. Então, a gente entende, inclusive, a necessidade de ir procura dos psicólogos, dos psiquiatras. Realmente houve uma necessidade muito grande, né, de muitas pessoas que ficaram, sim, com problemas. E os jovens, mais ainda. O que nós temos que ficar alerta? De que forma que a gente pode prevenir? Com o que a gente deve, dentro de casa, de que forma abordar essa situação? Olha, naturalmente, é bom a gente fazer essa reflexão, é que quando a gente está no processo de sofrimento por um longo período, isso gera um precedente. Porque o gasto de energia para você se manter sofrendo e reajustando suas atividades e fazendo aquilo que você tem que fazer normalmente, gera na gente algumas dificuldades. Uma delas, e é muito comum a gente perceber isso, é a dificuldade que a gente tem de lidar com o enfrentamento social. Então as pessoas começam a se afastar de pessoas, hábitos, lugares. Ela tem muita dificuldade em lidar com suas próprias emoções, se magoam com facilidade. Então, quando você observa isso em pessoas, você claramente percebe, tá aí, essa pessoa está em sofrimento. E aí nós temos que ajudar, né? Isso vai mudando o nosso discurso, a gente começa a pensar e agir de uma forma muito egocêntrica. Nosso sofrimento gera isso. Se você pisar o pé no prego, por exemplo, não tem como falar, vamos fazer alguma coisa. Não, eu estou sentindo dor. E a dor psíquica não é muito diferente de uma dor de um pé machucado. De um prego no pé. Então, essa pessoa precisa de ajuda para poder trabalhar os seus pensamentos mais em amplo espectro. Existe um tipo de discurso que um depressivo, ou alguém que sofre, tem. Imagina que essa pessoa está sofrendo por muito tempo, né? E aí o sistema resolutivo mental gera na gente uma máxima, ou seja, não vai acabar, não vai passar, porque ela tem que resolver aquele problema. E como não resolve, porque é subjetivo, não é um pé, não é um prego no pé, é uma dor que muitas vezes não tem uma causa muito objetal. E aí a sensação que não tem fim. E aí é quando a gente tem o que se chama de alerta vermelho, né? De procurar ajuda, de pedir ajuda e muitas vezes ajudar essa pessoa que está nesse processo de sofrimento. Gente, a ansiedade, ela traz isso com o tempo. A gente se sente oprimido, parece que o coração dói. Aquilo que os cardiologistas falam que raramente o coração dói, a gente sente o coração doer com problemas emocionais, sim, né? A depressão traz muito também essa sensação de sofrimento mesmo.
Então, por isso que essa ajuda, ela é importante, ela é necessária, porque muitas vezes as pessoas não conseguem sair sozinhas de uma situação como essa, né? A gente acha que consegue resolver as coisas sozinhos, mas, na minha opinião, além de ter, né, a força de vontade, né, que pode gerar a pessoa esse comportamento, nós temos muito um comportamento cultural de não quero atrapalhar, né, não quero incomodar os outros. E aí também nós temos um segundo problema, né? Às vezes, isso acontece muito em terapia. Os familiares ligam para mim, para o psicólogo, e dizem, eu estou com um problema, meu filho quer tentando uma tentativa de suicídio, uma tentativa de sofrimento, o que eu faço? Aí eu falei, chama a polícia, chama o bombeiro. Mas tem certeza? Não quero incomodar? Eu falei, olha, eles não estão ali para ser incomodados, eles estão ali para fazer o trabalho deles, que é proteger a vida, proteger as pessoas. Então, nós temos muito isso, de coisas simples, de, não quero entrar na casa da pessoa, não quero comer junto, porque eu não quero incomodar, tal. E isso se reflete, né, quando você está num processo de dor e sofrimento. Não, nós precisamos incomodar, ou nós precisamos ser incomodados, as pessoas precisam ajudar, elas precisam acessar essas pessoas que estão no processo de sofrimento. A gente precisa dos outros, a gente não nasceu sozinho, né? Não nasceu, nem para viver nascer, sozinho, deu né? para perceber com a pandemia mesmo, não nasceu para viver ilhado, adoeceu a humanidade. De fato. Mas tem tratamento, tem solução e precisa desse acolhimento. Sim, precisa de acolhimento familiar, precisamos do que se chama de ativação de redes. Essa pessoa precisa ter claro que existem pessoas que as amam. E existem pessoas que às vezes pode não ser um familiar próximo, mas pode ser um vizinho, um amigo, né? Precisa ter esse acolhimento, trabalhar essa ativação de redes. Precisamos entrar em contato com os órgãos competentes que podem ajudar, Corpo Bombeiros, polícia se precisar, CVV, e dentre outras coisas, Verdade, outros eventos. Outras instituições, entidades, né? E procurar um psicólogo, um psiquiatra, se caso for pertinente. E ser claro que não vai funcionar, não vai adiantar o suicídio, pelo contrário. As consequências são bem tenebrosas. Isso é uma coisa que com clareza deve ser falada em casa. De fato. Muito obrigada pela participação. Muito obrigado pela oportunidade.